A microestimulação intracortical e a estimulação medular são técnicas bastante estudadas por neurocientistas na atualidade. Aqui, eu e minha colega Alice Suassuna iremos discutir um pouco sobre nossas pesquisas a respeito da microestimulação intracortical e da estimulação medular. A estimulação intracortical é uma técnica de estimulação do córtex cerebral semelhante a outras técnicas de estimulação, na qual uma corrente elétrica é gerada e desencadeia alterações no tecido neuronal. A particularidade da microestimulação intracortical é que ele é uma técnica invasiva, na qual microeletrodos são inseridos no córtex cerebral e, como o próprio nome sugere, ela utiliza correntes elétricas de baixa intensidade no nível dos microamperes. A microestimulação tem sido usada nos paradigmas experimentais da neurociência para estimular determinadas áreas corticais e gerar respostas, como as respostas motoras, que são geradas pela estimulação de áreas corticais responsáveis pelos movimentos das mãos, dos pés e da face, por exemplo. Em décadas recentes, alguns grupos de neurocientistas passaram a utilizar a microestimulação intracortical para estimular diferentes regiões corticais, responsáveis também pelas sensações corporais, como o tato e a propriocepção, na tentativa de produzir sensações artificiais que fossem similares às sensações naturais geradas pelo nosso corpo. Embora reproduzir sensações naturalísticas, como o tato e a propriocepção, ainda seja um alvo futuro, esses cientistas descobriram que é possível para o córtex cerebral integrar esses estímulos artificiais gerados pela microestimulação e até mesmo utilizá-lo como feedback sensorial. Uma das utilizações dessas descobertas é o refinamento das neuropróteses utilizadas por pessoas que perderam membros e que podem ter seus membros substituídos por neuropróteses, movidas pela geração e pela integração dessas microestimulações intracorticais diretamente no tecido cortical, gerando mais funcionalidade a essas próteses. No entanto, qual o efeito da microestimulação no córtex cerebral? De modo geral, são descritos dois efeitos. Podemos chamar de efeito direto e efeito indireto da microestimulação intracortical. O efeito direto é aquele gerado diretamente pela deposição de corrente elétrica no tecido cortical, o que ativa grupos de neurônios nas proximidades dos microeletrodos de estimulação. Os efeitos indiretos, por outro lado, são ativações de neurônios e grupos de neurônios distantes da zona de estimulação, que pode ser causado pela ativação retrógrada, anterógrada ou pela estimulação dos prolongamentos dos neurônios. Alguns pesquisadores até mesmo sugerem que grupos de neurônios sem conexão direta com a zona que está sendo estimulada podem ser ativados e, dessa forma, possam gerar respostas comportamentais devido à ativação de áreas associativas do cérebro. O que uma pesquisa realizada recentemente por mim e por um grupo de pesquisadores quis compreender foi qual a extensão dessa microestimulação na zona estimulada, bem como em áreas corticais adjacentes, como as áreas motoras e sensoriais secundárias. Por extensão, quisemos explorar também a possibilidade de ativação de neurônios em áreas tão longínquas como a medula espinhal. Para tanto, utilizamos um grupo de ratos que foram microestimulados na área que nós chamamos de S1, que é a área responsável pela recepção das sensações corporais, como o tato e a propriocepção. Nós escolhemos especificamente a área chamada córtex em barril, por ser uma área responsável pela sensação tátil dos bigodes desses roedores. Nós comparamos esses animais com um grupo de ratos que não foram microestimulados. Para medir a extensão da estimulação, nós usamos uma técnica chamada imunohistoquímica e, através dessa técnica, nós marcamos uma proteína chamada C-FOS, que é uma proteína que é sintetizada quando neurônios disparam seus potenciais de ação, sendo, portanto, um bom marcador de ativação neuronal. O que descobrimos em nossas pesquisas? Nossos resultados apontaram para uma diminuição da ativação neuronal ao redor da ponta dos microeletrodos, acompanhado por uma região maior de ativação neuronal num raio de 1 milímetro a partir da zona estimulada. Notamos também um aumento na ativação neuronal de áreas motoras e sensoriais secundárias, que estão distantes da zona de estimulação, mas que possuem relações com a área sensorial primária.
Esses resultados, eles indicam que mesmo estimulações de tão baixas intensidades como a que nós produzimos, podem gerar efeitos indiretos em regiões não alvos da estimulação. Esse é um dado importante quando se pensa no refinamento das estimulações cerebrais, enquanto ferramenta para a reabilitação da função sensório-motora de indivíduos. Um estudo anterior havia apontado para a formação de áreas de estimulação ao redor dos microeletrodos e a ativação de áreas corticais distantes da zona de estimulação. No entanto, esse estudo ele foi realizado em animais anestesiados. No nosso estudo, nós acrescentamos um dado a mais, que é o mesmo efeito cortical foi observado em animais não anestesiados, explorando livremente seu ambiente natural e, portanto, utilizando ativamente suas funções corticais. E quanto à medula espinhal? Nosso estudo indicou que não houve ativação neuronal significativa da medula espinhal dos animais experimentais. Futuros estudos, no entanto, poderiam investigar regiões subcorticais. Estas possuem relações mais diretas com o córtex cerebral e poderiam também estar sendo estimuladas, mesmo com microestimulações de tão baixa intensidade. Olá, eu me chamo Alice Suassuna, sou engenheira biomédica e mestre em neuroengenharia pelo Instituto Santos Dumont. Então, a estimulação medular espinal, ela também é uma técnica de neuromodulação que já vem sendo utilizada desde 1967 por Shelley para o tratamento da dor crônica. Atualmente, ela continua sendo utilizada em diversas síndromes de dores crônicas, como por exemplo angina pectoris, síndrome da cirurgia lombar falhada, dentre outras. Além disso, a estimulação medular ela tem se mostrado promissora e também uma fonte para diversos estudos em outras desordens neurológicas, como por exemplo na paraplegia e também na doença de Parkinson, mostrando ser eficaz tanto na melhora, no tratamento dos sintomas motores da doença, quanto também tem mostrado que melhora inclusive a marcha desses pacientes portadores da doença de Parkinson. Essa técnica, ela é considerada uma técnica semi-invasiva. Por quê? Porque os eletrodos utilizados na estimulação medular, eles não penetram o tecido nervoso. Eles são inseridos no canal vertebral, acima da dura mater da medula espinal. Porém, como essa técnica, embora seja considerada semi-invasiva, ela acaba tendo contato, com o tecido nervoso central, e por isso é importante analisar algumas características e quais os efeitos que tanto esse dispositivo quanto a própria estimulação podem causar em relação ao sistema neuroinflamatório. Então, dentro desse processo inflamatório, que é essa resposta do tecido a algum dano que pode ser intrínseco, como, por exemplo, uma inflamação, ou extrínseco, como a presença de um eletrodo, uma das principais células que atuam nesse processo são as micróglias. Então, as micróglias, elas são tidas como os macrófagos do sistema nervoso central, e ela tem como função proteção, defesa e manutenção da homeostase daquele lugar. Essas células, no seu estado considerado inativado, ela apresenta uma morfologia que é chamada de ramificada, com a presença de um corpo celular um pouco menor e de vários filamentos, que esses filamentos servem para fazer o monitoramento daquele local onde ela está inserido, a fim de identificar alguma alteração. E aí, ao ser identificada alguma alteração, essas células elas passam a ser ativadas. E ao serem ativadas, essas células elas aumentam o corpo celular, diminuem esses prolongamentos, que é tido como uma morfologia ameboide, e aí elas atingem a capacidade de fagocitar. Então, com isso, esse trabalho ele teve como objetivo investigar, além dos efeitos da microestimulação intracortical, também os efeitos neuroinflamatórios da microestimulação medular. Então, para isso, foram utilizados 9 ratos Wistar. Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso de Animais do Instituto Santos Dumont. Então, esses animais, eles passaram
pela cirurgia de implante medular. 6 desses animais receberam o implante de eletrodo. O nosso implante, o nosso eletrodo medular, é um eletrodo bipolar de platina. E aí esses eletrodos, eles foram inseridos no canal epidural desses animais, entre os níveis verticais torácico 4 e torácico 5. Então foi feita uma abertura, um procedimento cirúrgico, e o eletrodo foi inserido entre T4 e T5. Os outros 3 animais foram tidos como animais do grupo não receberam o implante, sendo os animais do grupo controle. Então, após essa cirurgia, e o processo de 7 dias de pós-operatório, 3 desses animais que receberam o implante receberam também a estimulação medular. Então, durante um período de 30 dias, de segunda a sexta, recebiam diariamente 30 minutos de estimulação a uma frequência de 330 Hz. Passado esses 30 dias, os animais foram perfundidos e os tecidos medulares eles foram processados. Então, eles passaram por uma solução de paraformaldeído, em seguida de tampão, sacarose, até o processo de congelamento. Após o congelamento, foi realizado os cortes medulares para fazer a análise histológica. Então, como foi feito esse corte nessa seleção dos níveis analisados? Então, o objetivo era identificar os efeitos da microestimulação, tanto local, então foi realizado o corte no nível do implante de eletrodo, na torácica 4, e próximo desses eletrodos, em T3 e T5, e também em níveis mais distantes, para também tentar se investigar se, caso ocorra algum efeito, se esse efeito ele é generalizado ou se ele é mais distorcido ao longo da medula espinal. Então, também foi feito cortes nos níveis C4, cervical 4 e lombar 1. Então, passado o processo dos cortes, esses tecidos passaram por técnicas de imunofluorescência, imunistoquímica, com marcação utilizando um anticorpo IBA1, em que ele marca células microgliais, tanto células não ativadas como células ativadas. Os nossos resultados eles mostraram que, analisando primeiramente apenas o efeito do eletrodo, sem estimulação nem nada, ou foi observado que no nível do implante D4 e também próximo a ele, houve um aumento, o maior número de micróglias ativadas quando comparado ao grupo controle, porém em regiões mais distantes não houve nenhuma diferença significativa. Já analisando o efeito com a microestimulação, os nossos resultados mostraram que também houve um aumento no número de micróglias daquele local que passaram da morfologia não ativada para ativada. Inclusive, esse aumento foi maior tanto comparado com o grupo eletrodo, que recebeu apenas o eletrodo, quanto com o grupo controle. Também mostrou que esse efeito da neuroestimulação também foi um efeito local, apenas onde o eletrodo foi inserido e próximo. Não foi um efeito mais generalizado, mais distorcido, pois comparado os níveis cervicais e lombar, também não foi observado nenhuma diferença em relação ao número de micróglias ativadas. Então, esse trabalho ele mostrou que a microestimulação ela gera sim um efeito no perfil dessas células microgliais, né, que são das principais células de defesa do sistema ali, do sistema neuroinflamatório, que apenas o implante de eletrodo gera uma ativação dessas micróglias e a presença da estimulação gera ainda mais uma presença dessas células microgliais ativadas.